Olá pessoal, hoje a nossa videoaula ela é bem curtinha e inicia o nosso estudo na termodinâmica. Falaremos hoje sobre a sua primeira lei. Na primeira lei da termodinâmica, três grandezas fundamentais aparecem frequentemente, que são quantidade de calor, trabalho e variação de energia interna. Quantidade de calor, vamos sempre pensar em energia térmica em trânsito, tá? Essa é a nossa definição de calor, energia térmica em trânsito. Sempre que falar em trabalho, vamos pensar em variação de volume. Se tem trabalho, tem variação de volume. Variação de energia interna, vamos pensar sempre na temperatura das moléculas. A variação de energia interna está relacionada com a temperatura ou a agitação das moléculas, tá? Basicamente, a primeira lei da termodinâmica pode ser representada da seguinte maneira, tá? Se eu forneço para um sistema uma certa quantidade de calor, esse sistema pode utilizar parte dessa energia, dessa quantidade de calor, para variar o seu volume. Então, esse sistema realiza um trabalho. O restante da energia é utilizada para aumentar a energia cinética ou agitação das moléculas desse gás. Se eu aumento a agitação das moléculas, eu aumento a temperatura e com isso aumenta a variação de energia interna, tá? Mas o enunciado da primeira lei diz o seguinte: a primeira lei da termodinâmica diz que se um sistema troca uma quantidade de calor com sua vizinhança e um trabalho é realizado por ele ou sobre ele, a variação de energia interna desse sistema será dada por uma expressão que é ΔU igual a Q menos tau. ΔU, que é a variação de energia interna, é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Essa expressão representa matematicamente o que eu disse anteriormente. A variação de energia interna vem da diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. A energia que sobra, o sistema utiliza para aumentar ou diminuir a agitação das suas moléculas, tá? A figura ao lado faz essa representação. Um sistema recebe uma quantidade de calor através de uma chama, esse gás realiza um trabalho variando seu volume e a energia restante é utilizada para aumentar a agitação das moléculas, ou seja, aumentando a variação da energia interna. Agora nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que é a convenção de sinais no estudo da termodinâmica. Vamos lá. Se o sistema receber calor, o Q, que é a quantidade de calor, é positivo. Q é positivo, então mais Q. Então, recebeu calor mais Q. Se o sistema ceder, perder ou fornecer, pode aparecer calor, Q é negativo. Então, se o sistema receber calor, Q é positivo. Se o sistema ceder, perder ou fornecer calor, Q é negativo. Se o sistema realizar trabalho, isso numa expansão, aumento de volume, o trabalho é positivo, então mais tal. Se for realizado um trabalho sobre o sistema, ou seja, numa compressão, onde houver uma diminuição do volume, o trabalho é negativo. Se a variação de energia interna for positiva, a temperatura do sistema aumentou. Se a variação de energia interna for negativa, a temperatura do sistema diminuiu. Então, a variação de energia interna está relacionada sempre com a temperatura do gás. Se a variação é positiva, a temperatura do gás aumentou. Se a variação é negativa, é sinal que a temperatura desse gás diminuiu. Tá, pessoal? Essa convenção de sinais é muito importante para o estudo da termodinâmica. Agora vamos resolver dois exemplos simples para aplicarmos essa convenção de sinais. Exemplo 1. Um sistema recebe 40 calorias de energia na forma de calor e realiza um trabalho de 10 calorias. Determine sua variação de energia interna, ΔU. Então, vamos lá. O sistema recebe 40 calorias. Então, se o sistema recebe 40 calorias, o sinal é positivo, recebeu. O sistema realizou o trabalho. Se o sistema realizou o trabalho, o sinal também é positivo, mais 10 calorias. Agora a gente só substitui na equação da primeira lei de termodinâmica para determinar a variação de energia interna. Então, ΔU é igual a mais 40 menos mais 10. Isso dá 30 calorias positivas.
Então, significa o quê? Significa que a temperatura desse sistema aumentou, porque a variação de energia interna é positiva. Agora vamos analisar esse resultado. Olha só, pessoal. Foi fornecido para um sistema 40 calorias na forma de calor, que nem aquela chama que apareceu na figura anterior, tá? O sistema utilizou dessas 40 calorias, 10 para variar o volume. Então o êmbolo foi deslocado para cima, que nem na figura anterior. Esse êmbolo foi deslocado e o sistema gastou 10 calorias para movimentar esse êmbolo. Então, se o sistema recebeu 40 e gastou 10, sobrou para variar a energia interna, ou seja, para aumentar a temperatura, 30 calorias. Esse é o princípio da conservação de energia, não tem nenhum mistério nisso. Vamos para o exemplo 2. Um sistema agora fornece 80 calorias de energia na forma de calor para sua vizinhança, e um trabalho de 30 calorias é realizado sobre ele. Determine sua variação de energia interna. Então agora, o sistema fornece 80 calorias, então ele está perdendo 80 calorias. Então o sinal é negativo, menos 80. E um trabalho de 30 calorias é realizado sobre o sistema. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, é uma compressão, diminuição do volume, então o trabalho é negativo também. Tá? Então, para determinar a variação de energia interna, apenas substituímos e chegamos num resultado que é menos 50 calorias. Tá, pessoal? Então, essa videoaula é bem curta para simplesmente aplicarmos a convenção de sinais em alguns problemas básicos de termodinâmica. Até a próxima videoaula. Muito obrigado.